Chopai, Paraguaté Tupã, Aqua MC, yeah. Toquere Brusque, Toquitai, Maturimba bem preservado, Mianga Amanu Xó, Toquere Goiá, Chiquitaia Suniata, Suniata, Toquere Brusque, Toquitai, Maturimba bem preservado, Mianga Amanu Xó, Toquere Goiá, Chiquitaia Suniata, Suniata, Garraxó na Xuxirá, Acan, Garraxó Puruirá, Acan, Garraxó na Xuxirá, Acan, Garraxó Puruirá, Acan. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiyala Pindorama, Abiyala 473. Estamos em YouTube, também em Instagram. E futuramente, como eu já avisei em outras oportunidades, a gente vai refazer o nosso site furiaancestral.org para poder atualizar as informações a respeito à nossa luta pela terra, a luta dos povos indígenas, dos parentes, dos povos quilombolas, ribeirinhos, e o tema que nós vamos tratar novamente daqui a pouco. Petoim, Purui, Petoim, Acuã, Icarrai, Tanara, Taraguatetupa. Petoim, Purui, Petoim, Acuã, Icarrai, Tanara, Taraguatetupa. Tanara. Patitia, Pitiana, Parecer, tocou na retanara. Tocou na retanara. Buera, buera. Então, vamos falar sobre as lutas que estão acontecendo em alguns dos territórios desse grande e vasto território nacional chamado de Brasil, Pindorama, para os povos indígenas. Olha, gente, antes eu quero agradecer aqui as pessoas que estão apoiando a nossa causa. Nós recebemos aqui alguns apoios, algumas contribuições financeiras, né, que nós estamos precisando, inclusive está aí o Pix, a gente já começa pedindo um Pix, né? Pedir um Pix não tem nada demais. Muitos comunicadores, comunicadoras e até mesmo de médios, né? Mídias de médio porte, também eles costumam pedir um Pix. Tem a plataforma Apoia-se, tem vaquinha.com, enfim, é uma forma de poder manter os nossos canais. E no nosso caso, ainda é muito mais particular porque a nossa luta indígena ela não é fácil sequer de alavancar em termos algorítmicos, né? Então, imaginem-se para nós poder manter as contas, a gente poder ter o dia para fazer pesquisa, fazer leitura sobre o que está acontecendo, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que se faça de um momento para o outro. Nós somos criadores de conteúdos, né? Além de informadores, informadoras, comunicadores, comunicadoras, principalmente somos criadores de conteúdo, né? E os conteúdos que nós passamos aqui no canal, gente, isso aqui é muito importante. Hoje vai ser um pouquinho extenso o vídeo, mas eu quero que prestem muita atenção ao que a gente vai falar, né? A nossa luta aqui no canal, ela tem um alicerce que é especificamente do nosso canal, né? O nosso canal apoia as causas indígenas. Quais causas indígenas? As causas indígenas que são históricas, ou que estão dentro do bojo reparação histórica. Isso eu quero que fique muito bem claro. Nós estamos atendendo as demandas dos parentes que estão nos territórios. Quando a gente tem possibilidades, nós viajamos até os territórios, nós vamos lá para conversar com as lideranças, e principalmente de ceder esse espaço que a gente tem para que as vozes das lideranças que estão nos territórios se façam ouvir, e deste modo a gente está sendo legalmente competente, porque a Convenção 169, ela diz bem claro de dar voz, de consentir, de pedir o consentimento, de expressar o que a gente quer
propor, sejamos nós comunicadores, seja o governo federal, seja uma empresa, todos nós temos essa obrigação, não porque eu seja indígena mapuche, e eu vou tomar decisões, determinações que podem vir, inclusive, de alguma maneira, pode vir criar mais empecilhos dos que já existem, né? E aqui eu quero citar um caso muito específico, como é o caso da retomada Guirarocá, no estado de Mato Grosso do Sul, uma retomada indígena do povo Guarani Kaiowá. Nós estivemos o ano passado, em novembro do ano passado, nós estivemos, 2025, estivemos graças à abertura das lideranças, das porta-vozes femininas, né? E a semana passada nós tivemos essa denúncia, que a gente, inclusive, falou muito por cima, né, quando a gente estava falando sobre a retomada Passo Piraju, Porto Cambira, no município de Dourados, também no Mato Grosso do Sul. Né? A gente falou um pouco por cima, assim, muito superficialmente, nós tentamos, fizemos uma consideração histórica em relação à defesa dos territórios, o porquê das retomadas, né? Qual que é o dever do Estado para cuidar das questões especificamente territoriais, étnico-territoriais, né? E, bom, e nós temos tido muitas baixas nesses 3 anos, devido, inclusive, a acordos e tratados comerciais que o governo tem feito, e que, se bem parece ser que trazem um certo vislumbre econômico, financeiro, mas o custo ambiental e humano é muito alto, e nós já sabemos disso, muito além das bases teóricas e epistemológicas que nós temos também essa vivência, essa experiência de estar em campo, de estar com as lideranças, de ouvir, né? Muitas das retomadas, e isso também eu quero deixar muito claro, nas retomadas, não é que a gente vai na retomada, fica um par de horas e depois vai num hotel 5 estrelas da cidade mais próxima da retomada. Não, a gente fica lá, dorme lá, come junto com eles, a gente fica dia e noite, a gente fica em vigília também. Nós ali no Guirarocá normalmente ficávamos até meia-noite, 1 hora. Aí os Xondaro, que são mais jovens, né, eles ficam até a madrugada dentro, até no dia seguinte, inclusive, e muitos deles nem dormem, né? A maioria das famílias nem dorme direito, porque enquanto não haja essa regularização fundiária, como chamam, né? Quer dizer, a reparação histórica, o direito ancestral. Eu preciso fazer um vídeo para falar sobre direito ancestral, porque é muito importante entender a diferença entre o direito ancestral e o direito marcado por esse modelo institucional da modernidade colonial ocidental, né? O direito romano. Né? Há uma grande diferença, uma enorme diferença, há uma diferença há anos-luz entre o que é direito ancestral e o que é o direito segundo as normas estabelecidas pela civilização ocidental, da qual nós, aqui no Brasil, fazemos parte. Né? É, então, essa que é a nossa luta, e nós agradecemos muito, Viviane Sequeira, se você for nos ouvir, muito agradecido aqui pela sua contribuição, e também nosso amigo Chico Puri, aqui, que mora aqui em Brasília, que sempre está nessa luta dele aí também, ele mandou também uma grande ajuda para nós, né? E nós temos também uma outra pessoa, Renata, né? Renata Pierati Bueno, né? Salve, compa, segue comprovante de contribuição para o canal, né? É uma grande satisfação de estar junto ao canal, uma contribuição mensal, né? Ela já tinha começado em dezembro de 2025, né? Muita força e sucesso para o trabalho. Abraço, Rena. Rena, muito obrigado aqui, sim. Quem for ouvir esse vídeo, inclusive, quem não está no nosso grupo do canal, ou a gente não tem contato em WhatsApp com essas pessoas, mas logicamente elas vão ficar sabendo que nós estamos mandando os nossos agradecimentos aqui, né? Porque é muito importante e eu peço, pessoal, quem gosta do conteúdo, eu vou fazer um parêntese também, né? Eu vou pedir desculpas se às vezes a gente está um pouco exaltado quando a gente fala, a gente não está sempre vivendo um momento de emoções vibrantes, muito pelo contrário,
Inclusive, falar sobre essas coisas aqui para nós causa uma angústia muito grande, uma agonia muito grande, porque a gente, além do vínculo material com as lideranças, com os povos onde nós estivemos, existe um vínculo espiritual, né? E mesmo com algumas contradições, outras e tal, mas a gente cria esse vínculo, né? E em muitas das ocasiões a gente está um pouco exaltado por aí, às vezes a gente fica, né? Porque as políticas públicas não chegam, porque o desmatamento continua, porque a demarcação dos territórios não vai na velocidade que nós esperávamos, porque as decisões que se tomam a nível econômico justamente vêm contrarrestar o direito, né, constitucional, que diz que atende às causas indígenas, enfim, uma série de fatores, né, que fazem com que a gente nem sempre esteja, né, naquela alegria, né, aquela alegria disfarçada de alegria que isso não, porque a gente poderia estar falando de outras coisas muito melhores, mais construtivas, inclusive para a população do indígena, do que está falando do que está acontecendo nos territórios, territórios que há décadas se esperam, inclusive essa tal de demarcação. E quando a gente fala décadas, a gente está falando inclusive dentro do bojo político atual, dentro desse modelo de social-democracia que vem desde 2003, que muitos povos esperam justiça, principalmente os povos como os Guarani Kaiowá. Ou a exemplo dos povos Pataxó, Tupinambá da Bahia, os Paiaiá e outros povos, Imborê, os Kamakamon-Goió, que estão quantos povos tem lá na Bahia, e muitos estão esperando há décadas também. Ou a portaria declaratória, ou já a demarcação final, ou até mesmo desintrusão. Então, fica sempre aquela ressalva de dizer, gente, por que esses territórios que há décadas que aparecem, inclusive já nas grandes mídias, como o caso do povo Guarani Kaiowá, já se fizeram filmes, já houveram documentários, por que que até hoje, dia 15, 20, 25, 30 anos, ainda essas terras não foram demarcadas, gente. Então, e vai empurrando com a barriga, e daqui dá um picolé, pirulito, né? E um monte de outros fatores que emperra justamente a resolutiva final de entregar essas terras para quem sempre foi desses povos, assim como as nossas terras, os nossos territórios de Igualmapo, Polimapo, são do meu povo Mapuche, porque sempre eles estiveram aí, e existem arquivos históricos, documentações históricas, inclusive assinados pelos mesmos brancos, que vieram para cá, que registraram toda a sua caminhada, toda a sua trajetória e também todos os crimes que eles cometeram também, eles deixaram registrados nos seus livros, tratados, né? E até mesmo em cartas, em correspondências com as diferentes hierarquias estruturais da época da colônia, né? Então, existe muita documentação farta sobre isso. A gente entende o que significou a Guerra do Paraguai, que nunca foi a Guerra do Paraguai, foi uma guerra de extermínio. A gente entende que os processos independentistas na América Latina como um todo, ou na maioria dos países onde houve esse processo, mesmo com muito derramamento de sangue, mas esse sangue que foi derramado eram de negros, eram de indígenas, de ciganos, de pobres, de gente totalmente marginalizada, pelas prévias periódicas acontecidas antes dessas independências, né? Então, nós temos, no caso do Brasil, a monarquia, o Estado imperial, né? Nós temos o Brasil colônia, o Brasil república, que, afinal de contas, só mudou de conceitos, mas, no fundo, as lógicas colonialistas, colonizantes e colonizatórias, como a gente costuma repetir, elas são constantes, elas apenas vão se atualizando e tomando, às vezes, um modelo mais sofisticado, e, deste modo, subrepticiamente, vai ocultando as intenções, mas que para nós já sabemos que são as mesmas dos períodos anteriores a esse período que nós vivemos. Então, por isso que a gente se coloca aqui como um grande defensor dos povos que estão defendendo esses territórios, que são os territórios que vão garantir subsistência para os não indígenas e vai garantir, por outra parte, a subsistência desses povos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu ali no território Guirarocá, porque nós ficamos sabendo, através de áudios, né, nós falamos com uma das lideranças lá por telefone, e elas acabaram confirmando o acontecido, uma coisa horrorosa, uma situação de tortura grave,
cometida por pistoleiros dos fazendeiros. Ali no Guirarocá tem a fazenda total Zé Teixeira, que é deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul. Nós estivemos lá, inclusive a gente viu a fazenda dele, é uma fazenda sobreposta. Lá dentro, inclusive, tem um bebê indígena que foi enterrado, que foi assassinado e enterrado lá dentro. E tem parentes que estão esperando até hoje a exumação desse corpo indígena, bebê, para ser enterrado dentro de território indígena, como no caso do território Guirarocá. E aqui eu vou apresentar a notícia da, que é do CIMI, né? É sobre isso que aconteceu, chegou através do nosso grupo, né? É, do Conselho Indigenista Missionário, né? A data de hoje, né? É 3 de fevereiro de 2026, e hoje é 3 de fevereiro de 2026, né? Então, a notícia é bem fresca. Liderança Kaiowá e Guarani é alvo de tentativa de sequestro na terra indígena Guirarocá. Irmã é torturada com um revólver. Pois bem, o que estava aí, o que eles foram lá procurar a liderança principal para matar ela, né? Tanto que eu falei com essa liderança principal, né? Porque numa comunidade indígena, principalmente de retomada, galera, ou mesmo até nas comunidades, nas aldeias indígenas, em geral, nos territórios indígenas, todos somos lideranças. Mas sempre tem uma porta-voz, tem alguém que está à frente, que tem conhecimento jurídico sobre as coisas, que já sabe falar melhor o português, que entende o português, que entende como se defender das ofensivas de Estado, ou ante qualquer situação, inclusive, que possa ser ligada à educação, à saúde. Essas lideranças são que são linha de frente dentro da comunidade, mas toda uma comunidade é liderança, né? E aqui fala, né, por parte da assessoria de comunicação do CIMI, que a Cunhanguê Atiguaçu, que é a Grande Assembleia de Mulheres Kaiowá e Guarani de Mato Grosso do Sul, divulgou uma nota pública em que denuncia um episódio de violência e tortura ocorrido na noite do dia 27 de janeiro em área retomada na terra indígena Guirarocá, no município de Carapó, a aproximadamente 280 quilômetros de Campo Grande, capital do estado, né? O fato descrito como um ato de terror está diretamente associado às demandas territoriais dos Kaiowá e Guarani da TI Guirarocá, conforme a nota. Segundo o relato, por volta das 22 horas e 58 minutos da noite, homens armados invadiram a residência de uma liderança mulher da comunidade. Ao não encontrá-la, submeteram sua irmã, que estava no local, a sessões de tortura física e psicológica. A mulher ouviu que a intenção do bando era levar a irmã. A vítima foi amarrada, imobilizada, amordaçada e ameaçada de morte. Os agressores chegaram a colocar a arma de fogo em sua boca, exigindo que ela revelasse o paradeiro da liderança procurada. A mulher resistiu e não entregou a informação. Após o interrogatório violento, os homens fugiram, deixando-a ainda amarrada. Importante aqui destacar a lealdade da liderança de não entregar a sua própria irmã, que é a maior liderança de toda a comunidade da retomada. Ali são mais de 120, 130 famílias que estão aí, né? E inclusive já ampliando a própria retomada por causa da quantidade de famílias, né? Então tem muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, né? E é isso, né? A entidade enfatiza que o crime. Eu queria fazer um outro apontamento antes que foja. Tortura, gente, isso é coisa que as pessoas pensam que só a tortura existiu durante as ditaduras militares aqui na América do Sul ou no Brasil expressamente. Gente, tortura ainda existe, por mais que hajam convênios internacionais contra a tortura ou qualquer tipo de agressão física análoga, ela insiste em continuar. Então, esses são resquícios e rescaldos das ditaduras militares, né? E a tortura sempre existiu, né, galera? Tortura existe desde que o mundo ocidental começou a se expandir
a tortura veio junto, a tortura não tanto física, quanto também psicológica, as duas juntas, porque a gente não imagina o estado psicológico da irmã da liderança, a gente ainda não tem nem, a nossa imaginação não alcança, certo? Então, só para colocar esse parênteses, né? A entidade enfatiza que o crime ocorreu num contexto de vulnerabilidade extrema, marcado pela ausência de proteção estatal e pela morosidade do sistema de justiça na garantia dos direitos territoriais originários. No depoimento, a indígena relata que os criminosos estavam encapuzados. Um deles avisou aos demais que ele não era o alvo da ação e pediu que não a machucasse. O ataque é interpretado pela Cunhanguaiaçu como uma tentativa de intimidação coletiva dirigida não apenas à vítima, mas a toda a comunidade de Guirarocá, especialmente às mulheres indígenas que possuem protagonismo nas reivindicações territoriais da TI. E, de fato, são as mulheres que levam a dianteira na luta, né, a luta pela terra, né? Em setembro do ano passado, os Kaiowá e Guarani retomaram uma área da fazenda Ipuitã. Acho que vocês lembram, pessoal. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos, várias matérias que a gente fez, né? No Instagram tem muitas matérias, a gente viu aí as cenas horrorosas, a polícia, a tropa de choque chegando lá, invadindo, atropelaram os parentes também, enterraram corpos, inclusive mataram dois cachorrinhos e foram enterrados, né? Então, é uma faixa de Gaza, como diria o antropólogo Viveiro de Castro, né? É uma faixa de Gaza. O estado de Mato Grosso do Sul representaria uma longa faixa de terra que está sempre numa disputa colonial interminável, né? E aí, então, entrou a questão da fazenda Ipuitã, tinham os jagunços, quando elas foram lá, aí os jagunços meteram fogo, porque eles ficaram assustados com a presença dos indígenas, inclusive a gente tem um áudio onde os caras falam que eles estão com muito medo, porque eles ouviram os indígenas se aproximarem, aí eles com seus cantos, com suas vozes, com seus gritos de defesa do território, eles costumam fazer uma interpretação assim para lá de religiosa, né? Uma questão quase que demoníaca. É verdade mesmo. Galera, vocês vão ficar impressionados. Pessoal do Mato Grosso do Sul, eles chamam de macumba de índio, né? Eles têm medo quando eles se vestem com suas roupas e fazem esses cantos e tudo, eles têm um medo terrível, porque são extremamente supersticiosos os brancos lá, né? Eles têm uma superstição que não deixaria nada a restar ou a aumentar com as superstições dos povos da Idade Média europeia, né? Muito supersticiosos, medrosos, mas eles se sentem sempre valentões quando estão armados, com fuzil, com revólveres, né? E com um apoio logístico dos fazendeiros, dos políticos locais, que estão interessados na expulsão dessas famílias para simplesmente para plantar soja e milho para mandar para a China, para enviar para a China, né? Em setembro do ano passado, bom, aqui está falando sobre a fazenda Ipuitã, né? Que é uma fazenda sobreposta à terra indígena Guirarocá, sim, sim, desencadeando uma sequência de retaliações até o estabelecimento de um acordo intermediado pela ouvidoria agrária do governo federal. Nesse acordo, a área retomada pelos indígenas não pode ser violada pelos proprietários da fazenda, arrendatários ou funcionários. De fato, se iniciou um longo acordo. Olha, bom, aqui nós estivemos aqui, nessa foto que vocês estão vendo aqui, a gente esteve aqui, justo aqui onde está esse senhor sentado, com essa senhora, eu estive sentado aqui também, junto com a liderança Valdelice Veron, né, vocês, ó, e tinha inclusive essa placa aqui que é muito interessante, que depois, no segundo dia que a gente chegou lá, deu um vendaval, um temporal, gente, galera, vocês nem imaginam o que era isso ali. Um vendaval enorme, assim, ventos de 100 quilômetros por hora, levantou os barracos, a minha barraca de camping ficou daquele jeito que vocês imaginam. Isso começou por volta das 3, 4 horas da madrugada, a gente depois se levantou meio que no meio. E nós estávamos ali no dia seguinte, todo mundo ali, que passou todo mundo levantando suas barracas e seguimos em resistência, né?
Uma outra liderança indígena Kaiowá e Guarani também tem sofrido visitas indesejadas desde o episódio na TI Guirarucá. Com residência na reserva de Dourados, a indígena relata a presença de não indígenas encapuzados destruindo câmeras de segurança instaladas na casa, rede elétrica e cabos de internet. Abre aspas, fiquei no escuro, os ouvi, estava no quintal dos fundos. Pela fala, não eram indígenas. Fiquei escondida, achei que fossem entrar para me matar. Uns dias depois, um homem forte, não indígena, apareceu na minha porta, se dizendo testemunha de Jeová, e pedindo para entrar, que seria uma palavra rapidinha, mas com um jeito que não era de crente, explica. Olha só. Não achamos que seja coincidência. Nossa situação é desesperadora porque a gente vive sob ameaça. A qualquer momento pode nos matar. Quero que saibam. O que une os dois casos é o fato destas lideranças, Kaiowá e Guarani, terem ido a Brasília, poucos dias antes das intimidações, para reuniões com órgãos públicos envolvendo demandas territoriais. Pois bem, quando a gente esteve lá no mês de novembro, se criou um GT interministerial, né? Nós estivemos lá em Campo Grande, reuniões com algumas entidades e órgãos que defendem os Guarani e Kaiowá, né? Aliás, eu aproveito de mandar uma saudação para o meu querido professor Paulo, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que sempre ele nos abre as portas, né? Dá muita cobertura aos parentes, muitos parentes vão em casa dele, né? Então, e sempre nós ficamos lá e ficamos sempre muito bem atendidos, muito bem acolhidos, né? Então, quando nós chegamos em Campo Grande, no segundo dia, a gente teve reunião com entidades, com órgãos, pessoas que nós conhecemos em Campo Grande, e eles abriram um jogo do que está acontecendo na região após as violências acontecidas, né? Isso foi entre os meses como o jornal como a matéria jornalística do Cine aqui explica, né? Começou em setembro, né? Continuou lá em outubro e em novembro deu aquela parada por causa que houve uma intervenção dos governos para dizer, bom, chega, né? Chega, vamos tentar fazer um acordo. E o acordo foi criar um GT interministerial, onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar levaria as rédeas do assunto junto com órgãos como a FUNAI, Ministério Público, é, e outras entidades, a AGU, e também órgãos e instituições do Estado de Mato Grosso do Sul. O problema disso é que o fim desses relatórios, dessas reuniões, desse GT, desse grupo de trabalho interministerial, tem duração de 8 meses, descontando os meses, inclusive, de dezembro e janeiro. Então, quanto tempo para apresentar um relatório final sobre esse grupo de trabalho? A gente não sabe. Então, começou em novembro, passou dezembro e janeiro. Recém estão começando a funcionar os órgãos que tratam das questões políticas e de direito, né? Então, começou agora fevereiro, nós temos março, abril, maio, vem as eleições, né? Vem um conjunto de fatores que podem vir, inclusive, colocar um empecilho, uma barreira nesse GT. A gente não sabe o que pode acontecer. Nós vivemos um momento aqui no Brasil e na América do Sul em geral, um momento de total incerteza no que vai acontecer, porque a gente já começou um ano com bombardeios, e os bombardeios aqui no Brasil continuam também, né? Então, aqui nós temos outros tipos de bombardeios, não são igual como o que aconteceu em Caracas, na Venezuela, mas existem outras formas de nos bombardear que também acabam criando desdobramentos com consequências, inclusive, também desesperadoras para quem está esperando já há décadas a decisão final para demarcar esses territórios, né? Então, o fato deles terem vindo para Brasília para acelerar essas negociações, né, colocou os fazendeiros de lá em alerta, né? Então, uma das lideranças fala aqui, né, abre aspas, não achamos que seja coincidência. Nossa situação é desesperadora porque a gente vive sob ameaça. A qualquer momento pode nos matar. Quero que saibam, fecha aspas, diz uma das lideranças. E, de fato, nós soubemos o que aconteceu lá no Passo Piraju, que também me parece que foi ali
que está retratando aqui a matéria do CIMI, foi ali que exatamente também as lideranças foram ameaçadas de morte e de possível tortura também, tortura psicológica, tortura física, enfim, né? Afortunadamente, lá não foi tão a fundo como o que aconteceu no Guirarocá. Lembrando que Guirarocá, a retomada Guirarocá, da retomada Passo Piraju, não é muito longe. Então, como a gente já conhece o contexto na qual se situam essas retomadas, já a gente também tem uma leve suspeita de que são os mesmos fazendeiros, os mesmos jagunços, os mesmos pistoleiros, os mesmos tudo que vão armando suas estratégias bélicas contra os povos indígenas. A Kaiowá e Guarani não têm dormido, mantendo-se em vigília. Cabos e fios consertados acabam novamente destruídos. Uma rotina de intimidação agravada pela sensação de impunidade. Abre aspas, o que pedimos às autoridades não é nada além do que nosso direito, demarcação e proteção. Nossa luta é legítima e não vamos desistir, fecha aspas, concluiu a liderança. Aí estão os parentes. Vocês podem ver ali, ó, se vocês dão uma olhada aqui, gente, está tudo devastado. Olha só que as lideranças estão reclamando de terras que foram devastadas, mas há muitas décadas pelo agronegócio, né, pelo modelo agroexportador. Já falamos várias vezes aqui, Dourados é uma das rotas bio-oceânicas que ligam essas estradas à produção agroexportadora. Então, toda a soja e o milho que sai do Mato Grosso do Sul, você que gosta tanto de achar que a Simone Tebet é companheira, é progressista e tal, olha, ela é uma das maiores latifundiárias. Ela e as famílias dela, elas têm mais de 2 milhões de hectares de terras no estado de Mato Grosso do Sul. Então, por trás de tudo isso, tem grandes figuras políticas a nível nacional que estão interessadas na retirada desses povos que estão aí defendendo os seus territórios, como o caso da Simone Tebet. Então, vocês acharem que porque ela vai se aliar ao Lula, ela é bonzinha, ela não é. Aliás, é ela que planejou o que, nesse momento, os povos lá do Pará estão protestando. A projeção de hidrovias, de ferrovias, somente para garantir a subsistência do agro e da mineração, no caso do Pará. Então, a mesma relação que tem a Simone Tebet com o governo Lula hoje é a relação que já teve antes com o governo Bolsonaro, que já teve muito antes com o governo Temer e que vai continuar, porque político é assim, ele como um camaleão, ele vai mudando de forma, de cor segundo onde o sol, né, vai se para onde o sol vai se movendo, ela vai. Ela não se, o camaleão não se importa disso. Então, os políticos são assim também. O Alckmin, que antes era da direita da oligarquia, de repente passa a ser companheiro, mas ele tem um passado que a gente não pode esquecer de centos e centos de pessoas que foram assassinadas e que até o dia de hoje não tem havido justiça nas periferias de São Paulo. E assim a Simone Tebet, ela é uma das grandes responsáveis por essas perseguições. Aí nós temos a senadora Teresa Cristina, nós temos esse tal Zeca do PT, e nós temos esses da FamaSul, que são ligados ao movimento Invasão Zero, que por sua vez são ligados à Frente Parlamentar Agropecuária, que por sua vez são ligados ao Instituto Pensar o Agro, com sede aqui em Brasília, e que por sua vez eles estão dentro de todos os poderes, dentro de todos os órgãos, de todas as instituições. E por que isso, galera? Porque desde quando Lula assumiu em 2002, 2003, ao invés de ele fazer o contrário do que já o Estado colonial brasileiro vinha fazendo, ele só deu mais espaço para o agro, mais espaço para os evangélicos, mais espaço para os militares, mais para o grande latifúndio, para os empresários. Aqueles que participaram na ditadura cívico-militar empresarial são esses que sempre vêm ganhando, fazem parte das 12 famílias que controlam esse país, né? São eles que estão por trás da JBS, são eles que estão por trás da extração de nióbio lá no Pará, são eles que estão atrás
da perfuração de petróleo, são todos eles. Então, o que o governo Lula fez durante as décadas de 2000, né, e 2010, até Dilma também, em certo sentido, eles fizeram coisas para a população, né, abrir espaço para as universidades, né, programas sociais como Bolsa Família, que isso aí existe no mundo inteiro, existem programas sociais, né, distribuição de renda, como eles falam, todos os países do mundo existe isso, até nos mais reacionários ou fascistas também existe, então não tem nada assim de específico que se diga que esse governo diferencia dos, não. E o que aconteceu agora durante a terceira, o, a terceira temporada do governo Lula, ao invés de frear o avanço do modelo agroexportador, ele avançou mais ainda nas mordomias, isenção de impostos, isenções fiscais, aumentou nesses 3 anos o número de agrotóxicos que a população brasileira está consumindo, nós todos, né? Aumentou o plano Safra, em 2024 foi um plano recorde na história do Brasil, aumentou em 2025 também, quase 50 bilhões a mais, Pronaf, como sempre, o Pronaf, que é da agricultura familiar, um percentual assim. Então, gente, e ele mesmo, quando esteve na França, ele falou que o agronegócio já não é mais um quebra-galho, ou seja, ele é financiado pelo agronegócio, Lula é financiado pelo agronegócio, sim. E essa história de quebra-galho não existe, porque para nós que somos pesquisadores nas áreas arquivológicas e de documentação histórica, o latifúndio no Brasil começa no século XVI, já falei várias vezes sobre isso, começa no século XVI, lá na Bahia, maior latifundiário dos séculos XVI e XVII, né, Pedro Garcia Dávila, a gente sempre vai falar disso, tem muitos textos aí que vocês podem averiguar pela internet, pesquisar, fazer uma indagação, enfim, vocês que têm que fazer também o trabalho de se autoeducarem a partir das orientações e das informações que a gente vai passando, certo, galera? Então, precisa fazer esse esclarecimento para não chegar com aquela coisa, ah, não, mas foi o Congresso, a culpa é do Congresso. Gente, o Congresso sempre foi conservador, Congresso sempre foi fascistoide, Congresso sempre foi a favor do latifúndio, Congresso sempre esteve ocupado por militares. Olha, quem que é o ministro de Defesa hoje? Gente, então é o tal do Múrcio, isso, né? O Múrcio, né? Que vem do bolsonarismo, tem bolsonaristas lá no STF. Só que a questão principal não é o bolsonarismo versus lulismo. A questão principal é como que a gente, nós aqui no Brasil, na América do Sul, vamos sair de um período colonial que tem suas asas cada vez mais abertas, né, e mais ampliadas, né, mais amplas, né, dando cobertura a um modelo, a uma lógica de extrativismo voraz e criminoso, porque não é nada que fosse, eu vou plantar soja aqui sem derramar uma gota de sangue. Gente, nós temos aí as versões da família Veron desde a década que o Lula assumiu a presidência lá em 2003. E continua a mesma coisa até hoje. E resulta que não há terras indígenas Kaiowá demarcadas, né? E não existem políticas públicas. Lá falta água. Né? Já aconteceu o ano passado que, inclusive, a própria ministra do Ministério dos Povos Indígenas foi inaugurar uma caixa d'água lá. Nos 2 dias seguintes, caiu, desabou tudo. Foram 40 mil litros de água que se foram. Entende, galera? Violências internas também, tem tráfico de drogas, tem miséria, tem pobreza, descaso, violência policial, discriminação, racismo, tem tudo de pior que a gente já conhece em todas as outras unidades da federação. Ali tem mais e pode ser possível, não sei, eu não tenho essa contabilidade, mas talvez seja pior do que nos lugares. Para nós, pior, melhor, não existe. Né? Em todos os lugares e em todos os tempos, a situação é a mesma e não muda, não muda, não sai do lugar. Né? Diante da histórica omissão do Estado brasileiro em concluir os processos de demarcação, a comunidade de Guirarocá
assim como outras na região, também têm recorrido à autodemarcação do seu território tradicional. Muito importante isso que está falando aqui, essa nota. A prática descrita na nota como uma medida legítima de defesa da vida do território e da integridade física é uma resposta direta ao avanço das violações e às pressões do agronegócio. O Tecorral Guirarocá vive um cenário de tensão permanente há décadas. A expansão das lavouras de monocultura no entorno, o uso intensivo de agrotóxicos que contamina terras, águas e roças tradicionais e o descumprimento sistemático da legislação ambiental são agravantes que, somados à insegurança jurídica fundiária, criam um ambiente propício à ação de pistoleiros e grupos armados contra lideranças indígenas. A gente já estava falando um pouquinho antes e aqui a matéria acaba confirmando. Em outubro do ano passado, uma jovem de 17 anos havia sido sequestrada, o que motivou a mobilização dos Kaiowá e Guarani na sede da fazenda Ipuitã, conforme aponta um relatório elaborado por autoridades públicas e acessado pela Ati Guaçu. Ó, aqui a foto dos parentes, aqui, ó, olha, muitos desses parentes aqui eu já vi, ó, parente aqui, esse parente aqui, e aqui tem a Força Nacional, né? Eu acho que até já conheço quem são esse pessoal aí da Força Nacional que está aí. É, eu já conheço eles. Enfim, vamos lá. A Cunhanguaiati-Guaçu exige providências imediatas das autoridades para as mulheres Kaiowá e Guarani. É preciso uma investigação urgente e apuração rigorosa dos crimes denunciados, né? Uma apuração rigorosa dos crimes denunciados, além da identificação e responsabilização dos autores intelectuais e materiais. E a gente gostaria de saber quando que a polícia vai agir, porque nós ficamos sabendo que a liderança esteve lá na delegacia, fazendo o corpo do delito, explicando em detalhes o que aconteceu, patati patatã, né, toda aquela coisa. Então, nós queremos a resposta concreta para nós é e aí, como que está o andamento da investigação? Porque isso aí é crime. Isso aí é crime, galera. É crime bárbaro, é crime hediondo. É crime hediondo. Tortura é crime hediondo. Se fosse eu cometendo, se fosse qualquer um de vocês que está me assistindo, que vão me assistir, vocês estariam agora ferrados, galera. Estariam ferradíssimos. Então, é porque é crime. É crime bárbaro desde o sentido moral e é crime hediondo desde o sentido do sistema punitivista que rege, com suas leis, suas normas, seus códigos, certo? A entidade de cobração do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e demais órgãos competentes de defesa dos direitos humanos. A Cunhanguê reivindica a adoção de medidas efetivas de proteção para as lideranças, as mulheres e toda a comunidade Kaiowá, de Guirarocá. O episódio em Guirarocá é tratado não como um fato isolado, mas como parte de uma escalada de violência que tem como pano de fundo a disputa pela terra e a constante ameaça à existência física e cultural do povo Guarani e Kaiowá. A terra indígena vive um cenário crítico de conflito com os Guarani Kaiowá, confinados em apenas 50 das 11.400 hectares declarados em 2011, sofrendo com pulverização de agrotóxicos e ataques policiais na área de retomada. Após a anulação da demarcação pelo Supremo Tribunal Federal em 2014, com base no marco temporal, o processo aguarda a decisão sobre ação rescisória. Gente, eles estão confinados em apenas 50 hectares das 11.400 hectares que já foram declarados lá em 2011, galera. Olha só. E o STF vem, né, faz aquele jogo dele, fazem aquela jogada e acabam decidindo que, olha, não vai dar, vamos ter que anular, né? E aí vem com aquela lenga-lenga deles, que tem que anular, né? Porque às vezes, o que acontece? Como tem uma parte do passo a passo dos procedimentos demarcatórios, quando chega a vez
da contestação através dos municípios, eles vão contestando as decisões. E quem contesta essa decisão? São os fazendeiros, são os políticos locais, né? Todo o modelo agroexportador. Né? E agora, eu vou compartilhar mais uma notícia que tem a ver com o que está acontecendo em Santarém, no Pará. Já 12, acho que já vão para 13 dias. Aliás, hoje no canal do Chavoso da USP, no canal em YouTube do Chavoso da USP, vai ter uma entrevista com as lideranças Arapiuns e outros povos, que são mais de 14 etnias que estão lá. Ele vai fazer 7h30 da noite, hoje, 7h30 da noite, vai ter no canal do Chavoso da USP uma entrevista direta com os parentes. Nós vamos estar lá também para dar uma força para eles através do chat, né? Muito importante isso, né? Bom, aqui eu vou subir aqui. Essa é sobre o caso de Santarém, que está dando muito o que falar, principalmente nas redes sociais, porque a justiça não está falando absolutamente nada, perdão, as mídias não estão falando absolutamente nada, nada eles estão fazendo para melhorar a situação em relação à Cargill, que é uma empresa norte-americana, que já há décadas está aí, que faz parte do jogo da política econômica de todos esses governos que passaram. Gente, Cargill não é de hoje, não é do governo Bolsonaro, do governo Michel Temer, isso aqui já, essas empresas já estão aqui, há muitas décadas explorando, até que chegou um ponto que a exploração se transformou, inclusive, num decreto presidencial. O decreto presidencial 12.600, que a gente já falou várias vezes, a gente tem um vídeo expressamente sobre isso. Galera, vão lá buscar ali ó, o nome, o título dessa live foi Decreto Presidencial 12.600, facinho para você buscar, encontrar, ouvir. E na descrição dos vídeos, como nós sempre frisamos aqui, na descrição dos vídeos a gente coloca os textos, coloca matérias jornalísticas, alguns textos curtos em PDF para entender o contexto, e é o que nós vamos fazer também nessa edição de hoje, falando sobre o Guiarocá, no Mato Grosso do Sul, e fazendo a ponte com o que está acontecendo com as lideranças lá no estado do Pará, e que refere expressamente à dragagem do rio, eles vão dinamitar o Pedral do Lourenço, que é um lugar que não deveria ser feito nenhum tipo de movimentação subterrânea de terra, eles vão fazer, eles chamam de derrocamento, né? Derrocamento, e simplesmente, eu sempre coloco o exemplo, o canal de Suez, né? Ele foi ampliado para quê? Ele foi ampliado para que as feitorias que vêm do Mar Morto para o Mar Vermelho, às vezes eu me confundo um pouco com os nomes dos lugares geográficos ali lá no Oriente Médio, mas lá eu acho que é o Canal de Suez, liga ao Mar Vermelho, ao Mar Negro, ao Mar Morto, eu não lembro, mas qual que é a intenção ali? Por que foram expulsos os povos palestinos, os parentes palestinos de lá? Para dar passo, para abrir o Canal de Suez, para que as feitorias possam ir e voltar. É como se fosse uma estrada. Então, é uma estrada de mão dupla, e antes esse canal era muito estreito, então quando chegava uma feitoria para retirada de algum de lítio, por exemplo, ou petróleo, eles tinham que esperar um barco ir e depois esse barco voltar e aí vinha o outro. Agora, eles explodiram ali para ampliar, né, alargar, né, as margens do canal de Suez para as passagens dessas grandes feitorias. Pois bem, o Pedral do Lourenço é a mesma coisa ali do Tocantins. É para ampliar os rios ali para que as feitorias que vêm da China, que vêm dos Estados Unidos, vai saber de onde mais, possam levar a soja, o milho e o minério, quer dizer, tudo que eles vão extrair da terra para ir para outros países, os lucros vão para outros países, vão para os bancos estrangeiros, as empresas que estão fazendo esse trabalho lá são empresas privadas, né? O dinheiro que está sendo doado pelo governo federal é do Banco de Desenvolvimento, né? Do BNDES, né?
que é dinheiro público, é dinheiro de vocês, dos seus impostos, dos seus tributos, daquilo que você paga caro no supermercado, daquela gasolina cara que você está pagando nos postos de gasolina. Então, galera, essas são coisas básicas que todo mundo já deveria entender. Então, não tem nada de atrativo para as necessidades e demandas do povo brasileiro, porque ali é dinheiro público que depois vai se transformar em lucros exorbitantes para as grandes empresas privadas que vêm de fora, são gringos, são estrangeiros, não são gringos daqui dos países pobres aqui da Bolívia, do Equador, Colômbia, não, são gringos mesmo, gringos que vêm da China, porque eles também são gringos, sim, e os americanos e europeus. Eles são mais gringos ainda do que os chineses, mas são todos gringos no sentido em que eles vêm para cá só para tirar e não deixam nada em troca. Então, a luta que os parentes estão fazendo na ocupação dos portos da Cargill, lá em Santarém, é parte desse embate entre um modelo de civilização que avança com uma retórica de progressismo, desenvolvimento, que a gente vai se modernizar, que é a mesma retórica do século XX. Aliás, é a mesma retórica desde Arthur Bernardes para cá. Por isso é necessário entender a história do século XX também, para entender de onde que surgem esses preceitos, né, de sustentabilidade, porque todo mundo acha que tudo começou agora, né? A galera é muito desavisada, muito desinformada, e nós estamos aqui para orientar, para informar, e para que vocês façam também as suas pesquisas. Vocês que estão com um telefoninho celular, vocês que estão com um aparelhinho aí, todo mundo hoje tem, não adianta só ficar no joguinho, no futebolzinho, que não sei quem que vai ser a rainha do carnaval. É bom esses aparelhos celulares também para você se informar. E existem vários portais e mídias e sites que são sites sérios que vão trazer uma informação fidedigna para você. E aí você vai ter que processar com calma e paciência, dizer assim, em algum dia você dizer, puxa vida, o rapaz que está falando aí, ele tem razão, e depende de nós, do povo brasileiro, exigir que se faça diferente do jeito que está fazendo, porque a vida no Brasil como um todo está em jogo. Cidades como São Paulo, por exemplo, com a devastação da Amazônia, vai ser, já está sendo, né? Já está sendo. Mas vai ser uma das cidades onde vai ser considerado realmente a vitrine pedagógica de algo que já foi anunciado, de uma tragédia anunciada. Né? Vamos lá, galera, vamos lá. Essa notícia é da página do site do Ministério Público Federal, também data de hoje. Olha, é importante isso, a gente está gravando esse vídeo hoje, está subindo essas informações, a gente vai fazer direitinho para você participar, inclusive no chat do nosso canal, né? E essas informações e outras que nós temos, nós vamos colocar na descrição do vídeo, bem na parte de baixo, tem a apresentação do vídeo, depois tem, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, quem quiser colaborar vai ter o Pix ali na descrição do vídeo também, tá? E mais embaixo, depois, onde tem aí, procure no Instagram, não sei o que tal, o apoio da autonomia indígena libertária também, que é um movimento muito importante no Brasil atual, que nos apoia aqui, inclusive em edição de vídeo, de card, etc. No finalzinho, em maiúsculo, né, tem dois parênteses invertidos, e ali está escrito para saber e acompanhar. Quando vocês veem isso, ali é porque lá embaixo eu coloco links das matérias jornalísticas que a gente lê. A gente coloca links de sites, links de blogs, a gente coloca textos, e tudo isso a gente que faz aqui sozinho, lendo cada um desses textos para que mais ou menos tenha essa verossimilhança ou verossimilitude com aquilo que a gente está expondo aqui, certo? E que tudo seja análogo ou análoga à intencionalidade que a gente quer dar quando a gente abre quando a gente faz esses vídeos. Então, não é um trabalho fácil, não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, porque você tem que pesquisar, você tem que perguntar, inclusive, eu converso com muitas lideranças do país todos, eu pergunto para elas, né? Vejo informações anteriores, eu pesquiso informações dos anos de 2000, 2015, 2020,
né? Coisa da época da Dilma, coisa da época do Lula lá atrás, lá dos primeiros períodos que ele foi presidente. Então, tudo isso que a gente faz é um trabalho de tempo, não é uma coisa que se faz de um momento para o outro. Também é cansativo, porque cansa a vista, cansa ficar olhando para o celular o tempo todo, ficar aqui escrevendo. A gente faz anotações. Eu normalmente sempre estou com uma aqui, ó. Ó, eu tenho meu caderninho aqui, ó, de anotações. A gente anota tudo, ó. Vou até mostrar aqui para vocês. Esse aqui é a minha letra, né? Tá vendo aqui, ó? Ó, tudo marcações, né? Anotações que a gente faz. Então, não é uma coisa simples, não é qualquer um que vai dizer, hoje eu vou abrir um canal em YouTube e vou ser um criador de conteúdos, né? E dependendo do conteúdo, né? E qual que é a formulação que você vai dar. Não é fácil, então é por isso que a gente pede também um pouco de uma ajuda, né? Porque nesse tempo que a gente não consegue fazer qualquer outra coisa, a gente pensa na sobrevivência. Nós temos animalzinhos aqui, nós temos plantas para cuidar lá fora, nós temos parentes para cuidar aqui no Noroeste, e os parentes que vêm de outros estados vêm sempre pedir alguma ajuda. Quando a gente tem o caixa do canal mais ou menos estável, mais ou menos equilibrado, a gente ajuda para comprar um gás, para comprar uma comida, porque tem muita gente que não tem para comer, porque essa história aqui, que o Brasil inteiro saiu do mapa da fome. Gente, isso aí é muito relativo, isso aí não existe nem como verdade única e irrefutável. E tem muita gente passando fome, e as pessoas vêm, pedem, olha, não tem algo para me ajudar, estou com meus filhos e eu preciso para comer, para comprar um arroz, para comprar alguma coisa, né? E nos territórios de retomadas e autodemarcações, a situação é mais difícil, porque os parentes vão, às vezes, planta para comer, aí vem o produtor lá com aqueles tratores horrorosos deles, passam por cima, destrói tudo, é pulverização aérea de tóxicos, né? Então, gente, eu não sei mais como explicar tudo, mas eu estou falando aqui pelo que a gente sente, pelo que a gente já vivenciou e pelo que a gente sabe, né? Então, por isso que a gente faz esse trabalho difícil, árduo, como esse criador de conteúdo, para levar para as pessoas, para ampliar, inclusive, a informação para as pessoas e as pessoas possam fazer sua própria interpretação, um exame, uma análise e um diagnóstico do que pode ou não pode ser feito, né? Enfim, vamos lá. O Ministério Público Federal e indígenas cobram presença de autoridades em diálogo sobre ilegalidade da dragagem do rio Tapajós, né? Isso aí, essa notícia é de hoje, aí tem uma foto, né? Em reunião promovida pelo Ministério Público Federal, lideranças indígenas do Baixo Tapajós e o Ministério Público Federal exigiram a presença física de ministros e autoridades do governo federal para tratar do projeto de dragagem do rio Tapajós e do decreto presidencial que incluiu a hidrovia do rio Tapajós no Programa Nacional de Desestatização. O encontro ocorreu na última sexta-feira, 30 de janeiro, no acampamento montado em frente à empresa Cagil, em Santarém, Pará, onde o movimento indígena mantém uma ocupação desde o último dia 22 de janeiro. Lideranças indígenas classificaram como uma falta de respeito a ausência de representantes com poder de decisão no local. Embora órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério dos Povos Indígenas e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, tenham participado por videoconferência, os manifestantes rejeitaram o formato. Não vamos aceitar reunião online. Queremos a presença do governo aqui para olhar no olho, fecha aspas, afirmou uma das lideranças. Realmente, realmente, para tratar dessas questões assim tão difíceis de ser tratada de forma rasa, precisa de quê? Da presença física das autoridades do governo federal. E eles não vão dizer que eles não têm dinheiro. Pelo amor de gente, passaram 3 anos fazendo viagens, indo para a China, que para a França, que Dubai, que Estados Unidos, que Japão. Passaram 3 anos
pessoal viajando o mundo inteiro, gastando dinheiro a rodo por aí, dinheiro público, e agora não vão ter dinheiro para pegar um voo para poder ir até Santarém para poder redefinir como que vai ser feito isso e se as comunidades do Baixo Tapajós estão de acordo em fazer ou não essa dragagem com com o posterior derrocamento do Pedral do Lourenço. Enfim, vamos lá. O procurador da República, Vinícius Schickelmann Barcelos, não sei se eu pronunciei bem esses sobrenomes, né? Alemão, austríaco, Schlickmann, Barcelos, reforçou a legitimidade da exigência, citando a resolução número 454 de 2022, vamos ter que fazer uma pesquisa sobre isso, né? Do Conselho Nacional de Justiça. A norma impõe que atos processuais envolvendo povos originários sejam realizados preferencialmente de forma presencial e no próprio território, visando o respeito à diversidade étnico-cultural. Então, as lideranças estão certas. Não é uma invenção deles, não é um desejo deles. Não é aquilo que, se eu gosto, não gosto. Não, é por uma norma que já existe, uma resolução número 454 de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, que estão acima dos poderes da justiça, né, e que a norma impõe que todos os atos processuais, como o caso da reclamação dos povos indígenas em relação à dragagem e à privatização da bacia do Tapajós e seus afluentes, vamos lá, Rios Madeira, Tocantins, Araguaia e o próprio rio Tapajós, não sejam utilizados como, inclusive, como querem fazê-lo, como moeda de troca. Não, tem que ir lá. E outra coisa, que é o que vem à continuação. Os pontos centrais do protesto indígena são a inclusão da hidrovia do rio Tapajós nesse Programa Nacional de Desestatização. Desestatização, galera, é privatização. Pronto. Ai, não, mas tira do Estado, mas o Estado... Não, galera, é privatização. Privatizou. Foram privatizados os rios. Privatizando os rios da Amazônia, grande parte da Amazônia já é privada. Então, por quê? Porque os barcos vão fazer o que eles querem, as grandes companhias vão estar lá. Tem uma empresa chinesa que se chama XTMC, eles estão lá também. Tem a Cargill, tem um monte de outras empresas. Tem empresas do Canadá, da Noruega. Gente, vamos fazer vamos dar uma pesquisadinha ali para a gente se informar melhor, né? Porque esse negócio de desavisados, no século XXI não cabe mais, né? Pelo amor, né, gente? Vamos fazer uma pesquisa, vamos aí vocês também, para vocês entenderem melhor de que se trata. Enfim, os indígenas denunciam que os projetos avançam sem a consulta prévia, a consulta livre, prévia informada, violando a Convenção 169. Isso está no artigo 6º. Está no artigo 6º da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Além disso, o Ministério Público Federal informa que as obras estão sendo licenciadas com base no termo de referência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, o SEMAS, que não considera que a atividade seja potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, dispensando o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental EIA /RIMA, né? Nas abreviações, né? Sobre estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, né? E elas estão certíssimas, né? As secretarias, hoje, quase na maioria dos municípios brasileiros, eles estão tomados pelo carisma do agro, da especulação imobiliária junto e das empresas de mineração, como é no caso do estado do Pará. O Ministério Público Federal argumenta que estudos técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, sugerem impactos significativos que estão sendo subdimensionados, ou seja, não estão sendo dimensionados, nem muito menos
dimensionadas, estão sendo subdimensionadas. Ah, não, mas pode causar alguma coisinha, mas não vai dar nada, não. Não, mas se vocês derrocarem aqui o Pedral do Lourenço, não, mas vai ser não, vai ser coisinha pequena, tipo assim, não, não, relaxa, relaxa, mano, que tá de boa, tipo assim, né? Tô falando assim como se fosse a linguagem dos manos. Então os caras chegam lá, aí os parentes estão reclamando, não, deixa quieto, não, não vai ser muita coisa, não. Agora a pergunta que fica, cadê o Ministério do Meio Ambiente para intervir nessa situação? Cadê a ministra Marina da Silva? Cadê ela? A gente não viu absolutamente nada no portal do MMA falando sobre uma situação tão crítica como essa. E que ajuda, e que a luta que os parentes estão fazendo, os indígenas estão fazendo junto com os quilombolas, populações ribeirinhas, tem população local, tem movimentos sociais, tem um monte de gente. A gente vê todo dia nas redes sociais as pessoas fazendo vídeo falando, gente, vamos bater o martelo para revogar o decreto dos 1.600, que foi assinado no dia 28 de agosto de 2025, publicado no dia seguinte, com assinatura do próprio Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro Rui Costa, famoso, mais uma vez vamos falar aqui, o Rui Costa, famoso pela especulação imobiliária na Bahia e todo um formato de quadrilha que ele conseguiu realizar para se manter no poder baiano. Então, gente, ninguém chegou agora aqui, tá? Vamos lá. O Ministério Público Federal aguarda a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, em Brasília, sobre recurso judicial em que pede decisão urgente para impedir o Estado do Pará de licenciar ou autorizar as obras na hidrovia do Rio Tapajós, especialmente dragagens, sem a relação de estudos ambientais completos. A CPL, né? Aqui eu não estou entendendo. Sim, a realização dos estudos ambientais completos, desculpa aí, galera, né? E CPL, que é justamente o recurso aos povos e comunidades tradicionais. O recurso foi apresentado ao tribunal no mês de maio de 2025, após o Ministério Público Federal ter feito o mesmo pedido à Justiça Federal em Santarém, que, naquele mês, negou acolher os pedidos do Ministério Público Federal porque considerou inexistentes os requisitos de urgência e risco de dano. Para o Ministério Público Federal, a decisão da Justiça Federal em Santarém desconsiderou as graves violências aos direitos socioambientais perpetradas pelo Estado do Pará e pelo DNIT, e ignorou os riscos irreversíveis que podem surgir com a continuidade da dragagem no rio Tapajós sem as devidas salvaguardas ambientais e sociais. Segundo o MPF, a decisão também ignorou documentos técnicos do ICMBio e do IBAMA, que apontam graves riscos ambientais decorrentes da dragagem no rio Tapajós, como, primeiro, liberação de metais pesados, como mercúrio, e sedimentos, comprometendo a qualidade da água, a vida aquática, e representando um risco direto à saúde das populações que consomem essa água e seus peixes. Prejuízo 2. Prejuízo às populações de peixes e outros organismos aquáticos, base da cadeia alimentar, entre parênteses, devido à turbidez da água e alterações no ecossistema, afetando diretamente a pesca e a segurança alimentar das comunidades ribeirinhas e indígenas que dependem desses recursos. E, em terceiro lugar, destruição e perturbação de habitats cruciais para a reprodução, alimentação e migração de espécies ameaçadas, como botos, entre aspas, rosa e tucuxi, peixe-boi amazônico, quelônios amazônicos, as tartarugas, e aves aquáticas. Demais argumentos. Outros argumentos do MPF no recurso incluem a decisão da Justiça Federal em Santarém, que não considerou os relatos das lideranças de povos e comunidades tradicionais potencialmente impactados ouvidos em audiência. Logo, a Justiça Federal em Santarém não se manifestou sobre a violação ao direito dos povos e comunidades tradicionais, a CPLI,
garantido pela Convenção 169 da OIT, né, que é a consulta prévia, livre e informada. Depois, a decisão inverteu a lógica do princípio de precaução ambiental ao exigir que o Ministério Público Federal demonstrasse o dano concreto da dragagem, quando caberia ao empreendedor, neste caso o DENIT, comprovar a ausência de impactos significativos, contrariando a súmula número 618 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça. Depois, há uma contradição na decisão quando a Justiça Federal em Santarém afirma que não há perigo na demora, mas reconhece a existência de um licenciamento em curso para dragagens anuais, o Plano Anual de Dragagens de Manutenção Aquaviária, e o que possibilitaria a retomada das operações de dragagem sem os devidos estudos e consulta. Quer dizer que já antes já existia já dragagens, mas meio que passaram o pano nas consequências ambientais e sociais. O MPF contesta a justificativa de emergência para uma dragagem anterior, afirmando que a obra foi realizada durante a chefia, perdão, durante a cheia, desculpa aqui, afirmando que a obra foi realizada durante a cheia, né, tá aqui, ó, desculpa aí, e que o argumento de emergência é usado para contornar obrigações legais. Gente, estou precisando comprar óculos, tá? É inaceitável que o DINIT e o Estado do Pará tenham deliberadamente ignorado por anos a necessidade de planejar adequadamente a manutenção da hidrovia do Rio Tapajós, para depois alegar, abre aspas, emergência, como justificativa para atropelar os direitos fundamentais de povos e comunidades tradicionais e as salvaguardas ambientais constitucionalmente previstas. A dragagem viabiliza o escoamento de mercadorias agrícolas, integrando um corredor logístico que contribui para o desmatamento e a crise climática. A decisão ignora os impactos sinérgicos e cumulativos, ou seja, impactos que já se somam e se reforçam com o tempo, ficando cada vez maiores. O MPF pediu ao TRF1 que a decisão da Justiça Federal em Santarém seja revista e reiterou a necessidade da realização do EIA-RIMA, que é aquela história lá, né, de fazer, vamos lá voltar de novo, do RIMA, lá onde que estava, galera? Vamos lá voltar de novo para entender de novo o contexto. Então, eles têm que fazer o quê? Eles têm que fazer o relatório sobre os impactos ambientais que podem vir ser ocasionados caso a dragagem, o derrocamento passe a ser, via de regra, a única. Aqui está o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, EIA-RIMA, e disso que está falando aqui mais à frente. Eles têm que fazer esses estudos e, posteriormente, eles têm que entregar um relatório, certo? Médicos, Eitron, pois é, o MPF pediu exatamente, o Ministério Público pediu que ao Tribunal Regional Federal número 1, daqui de Brasília, que a decisão da Justiça Federal em Santarém seja revista. E, para isso, eles têm que apresentar o relatório, né, sobre os impactos ambientais. Primeiro, os estudos de impactos ambientais, o EIA, e o RIMA já é o relatório desses estudos. E essas pessoas que fazem esses estudos, não é igual a gente aqui não, tá? Beleza, pessoal? Não, o pessoal é muito mais preparado, pessoal que já estudaram durante décadas, são pessoal que inclusive já é concursado, ou são comissionados, tem cargos, tem alguns que já realizam de forma científica esses estudos, trabalham para o IBAMA, trabalham para o outro. Eles têm uma rede de pesquisadores, de técnicos e cientistas que tratam única e exclusivamente ou expressamente a questão ambiental e as possibilidades de consequências nefastas, como nesse caso ali na região do Rio Tapajós, né? Enquanto aguarda a decisão do tribunal, o Ministério Público Federal apresentou diversas manifestações à Justiça Federal em Santarém, com pedidos que reforçam a necessidade de uma decisão urgente que impeça o licenciamento de prosseguir
com as ilegalidades apontadas pelo Ministério Público Federal. A Justiça Federal em Santarém voltou a negar os pedidos do Ministério Público Federal, quer dizer que entre a própria Justiça Federal há uma guerra interna que precisa ser realizada, que precisa dar, precisa ser finalizada, né? Precisa ser já finiquitada. Por quê? Porque essas contradições internas entre os próprios órgãos judiciário federal transformam uma situação que é de expressa urgência, emergência, transforma em espetáculo, transforma isso em sabe, num bate-boca. E nós já estamos cansados, e por isso que a live de hoje, essa edição nossa de hoje, fala de Guirarocá a Santarém, né? O abandono do governo federal em relação às questões mais prioritárias desses últimos 10 anos, que é a questão ambiental, que já começa, inclusive, nos próprios governos do PT, a Dilma, né? Hoje, na época da Dilma, eu acho que foi em 2010, já havia uma cartilha, um programa de adequação para quando vem essas mudanças climáticas, essas crises climáticas, né, que não são mudanças climáticas, é crise climática devido ao modo de produção capitalista na qual nós estamos inseridos, com um adendo de um sistema neoliberal que privatiza e que toma decisões monocráticas ou autocráticas de cima para baixo, sem nenhum tipo de consulta. Nem sequer houve consulta para o povo brasileiro. Há quantas décadas que não há uma consulta pública, um plebiscito para chamar, você, brasileiro que trabalha 4h30, 5 horas da manhã, acorda, você está de acordo que a gente vai privatizar os rios, explodir não sei que coisa, para que venha não sei quem, não sei lá de onde? Explicando uma cartilha informativa, educacional, explicando para as pessoas comuns, com uma linguagem comum. Não tem nada disso existe aqui no Brasil, nada disso jamais se ouve falar. Vamos consultar a população brasileira, os povos indígenas, os povos das cidades, vamos consultar se eles querem. Primeiro explicando, olha, o próprio Luleta, ele poderia ter chegado, ele que tem todo o maquinário comunicacional nas mãos dele, já que o Ministério das Comunicações banca a Rede Globo. Pô, vai lá na Rede Globo, abre uma cadeia nacional e fala assim, povo brasileiro, vamos expor aqui, do jeito que ele fala, né? Até às vezes meio arranhado e tal, mas ele fala. Mas pelo menos chegar lá com uma linguagem, dizer assim, gente, vai acontecer isso e aquilo, a gente está vendo, vocês estão de acordo, eu vou explicar aqui, nós vamos mandar, pode visitar o portal do governo, que aí vocês vão obter informação detalhada, e tal dia, tal data, nós vamos chamar uma consulta pública, ou um plebiscito. Vocês estão de acordo em privatizar a Amazônia? Sim? Não? Beleza. Antes disso, explica, educa as pessoas, informa, utiliza aquela porcaria daquela Rede Globo, que não serve para bosta nenhuma, não educa ninguém, não informa porra nenhuma. Porra, Lula, 3 anos se passaram e nada nem de melhorar a qualidade da única TV aberta mais vista por todos e todas nesse país, do Chuí ao Macapá, de Pacaraima, lá em Roraima, até Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Todo mundo assiste a Rede Globo. A maioria, não todo mundo, mas a maioria. E mesmo que não assista, que nem eu, mas a gente sempre está vendo os portais da Globo, o G1 que está publicando, né? E nada aparece sobre a questão do Tapajós, nada aparece. Nós, como canal, fomos os primeiros a denunciar a questão do decreto presidencial. Por quê? Porque a gente sabe ler bem, a gente sabe interpretar. Quando a gente leu, a gente já sacou que estava sendo privatizada. A Amazônia está sendo privatizada, galera. A Amazônia não é mais brasileira, só no mapa, tá? E futuramente vocês vão ver a Amazônia só em 3D, num mapa interativo, artificial, artificioso, feito numa grande cidade. Olha os passarinhos, olha como era bonita a Amazônia antes. Não vamos ter, não vai ter mais Amazônia. E não é apenas por causa da questão do agronegócio e da mineração. É o garimpo ilegal. Todo garimpo deveria ser cotado como ilegal. Toda forma de garimpagem, toda forma de mineração, né? O nióbio,
que saem para fazer naves espaciais, e tudo isso, quem está por trás disso é o Trump, é o Elon Musk, né? São os Murdoch, que são famílias, inclusive, da época feudal europeia. Então, não é uma situação que se diga é uma situação menor, não, os parentes que eles estão enfrentando de cara os maiores fiduciários desse modelo de extrativismo voraz que nós vivemos aqui no Brasil e na América do Sul de forma geral, para não citar outras partes também da nossa América, nome dado pelo colonizador, a territorialidade que nós sempre destacamos aqui, nós chamamos de Abya Yala, né? Então, e é isso, pessoal, né? É isso que eu queria trazer para vocês aqui, né? É muito importante a gente falar sobre essas coisas. Para nós também é muito importante que você comente aqui, né? Faça seus comentários, né? E só para terminar, eu queria mostrar algo muito. Ah, mas parece que eu não vou conseguir aqui abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Uma foto que me chamou muito a atenção e que eu acho horrorosa, mas que, em certo sentido, definiria a situação dos povos indígenas de hoje no Brasil, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar o som para que vocês vejam. É uma foto, né? Olha, eu sinto até vergonha de mostrar essa foto, mas é necessário para trazer algo que as pessoas precisam entender, que se chama é, o passado, que o passado está sempre presente, galera, sempre está presente, sempre está aí, sempre perseguindo, é como se fosse a nossa própria sombra, né? E aqui tem uma foto muito em particular, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, calma aí, vamos ver se nós conseguimos aqui, acolá. Deixa eu ver que está meio lenta aqui a internet hoje, porque choveu aqui em Brasília. Acho que a chuva acabou há pouco tempo, né? Mas eu quero mostrar essa foto para que vocês possam entender um pouco sobre o que está ocorrendo dentro da luta indígena, né? Infelizmente, estão acontecendo muitas situações que nos deixam muito tristes, briga entre os parentes, porque parente, quando entra nesse jogo político dos brancos, nesse fla-flu, ele acaba sendo utilizado, ele é usado e abusado, até pela sua própria ingenuidade. Então, o parente entra no ringue dos brancos a partir de questões ligadas à política, principalmente à política como partido político, e aí acaba acontecendo algo contrário ao que se espera, né? Então, o que começa a acontecer? Contradições internas muito explícitas e que dividem ou esfacelam o movimento indígena, né? Então, essa foto que eu vou mostrar aqui para vocês é uma foto muito emblemática para resumir o que nós estamos vivendo nesse momento. Aí, vamos ver se vocês conseguem ver aí. Aí, né? Olhem, é muito emblemática essa foto, galera. Muito, olha só. Acho que foi uns 10 anos atrás, ou mais, a ministra, aqui quem é hoje, a ministra Sônia Guajajara, entregando a motosserra, né, como prêmio para Cátia Abreu, né? E um monte de branco rodeando ela, e ela entregando a motosserra a quem foi ministra da Agricultura na época da presidenta Dilma Rousseff, né? Então, vocês veem essa foto, essa imagem, está sujeita a várias interpretações, né? Mas uma que chocou muito é exatamente porque a indígena entregando a arma principal com que hoje os brancos desmantelam a vida humana. A motosserra ela é um símbolo da destruição ambiental. Isso já foi antes e continua sendo agora, tá? Então, quando a gente vê uma imagem dessa, não em detrimento de quem estão presentes naquele momento, mas vocês conseguem enxergar aqui, vou ampliar um pouquinho mais, vocês conseguem enxergar um pouquinho a
tamanha dimensão do assunto. E o que acontece hoje? Infelizmente, o movimento indígena hoje se esfacelou porque grupos de indígenas acabaram fazendo o jogo institucional. Então, o que acontece nos territórios hoje, o que acontece ali no Guirarucá, o que está acontecendo lá na bacia do Tapajós, o que está acontecendo no Espírito Santo com os tupiniquins, os guarani, os saimorê, o que está acontecendo no sul, no Rio Grande do Sul, com os Xetá, que também já abriram mais uma retomada no estado do Paraná, e a gente vai falar sobre isso, com os Xetá, com os Guarani, que moram no sul, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, com a falta de políticas públicas, racismo, discriminação, como nós já recebemos denúncias lá desde Niterói. O que está acontecendo, no geral, é praticamente um diagnóstico geral, né? É o diagnóstico geral de um passado não muito remoto que nos levou a essas instâncias atuais. Não saberia dizer se por desaveniência, falta de conhecimento, inocência, ingenuidade, ou porque acharam que fazendo qualquer atributo que seja idêntico ou similar aos atributos dos brancos, os indígenas que se institucionalizaram, que ficaram lá nesses 3 últimos anos, iriam fazer melhor e resolver as questões e as demandas dos povos indígenas dos territórios. O que aconteceu? Nós somos testemunho direto disso. As políticas públicas não chegaram, a maioria ficou fora do jogo político, a maioria ficou desintegrada, então cada um partiu para um lado, a sobrevivência se tornou algo individual, e desse modo eles conseguiram penetrar dentro dos territórios, inclusive de muitas aldeias, as igrejas junto. Aí vem alguns parentes que ficam se aliando a esses grupos de mineradores, a esses políticos, né? Nós vimos fotos horrorosas durante a pré-COP30, de indígenas junto com o, o senhor de escravos e de terras, Helder Barbalho, de uma família que já é conhecida, inclusive internacionalmente, como uma família latifundiária, oligarca, afoita às questões, às lógicas escravagistas, né? Não é de hoje, eles já vêm, inclusive, desde o século XIX, né? São famílias, vai saber, centenárias, cometendo sempre os mesmos crimes. Então, quando a gente faz uma análise de tudo isso que aconteceu e a gente vê hoje o movimento indígena, o nosso posicionamento como canal, que é uma coisa que eu falei desde o início, hoje, é justamente fazer o quê? Fazer o contrário. A gente está apoiando os povos que estão nas causas étnico-territoriais, e a gente vai continuar apoiando. E se a gente não tem essa dimensão, digamos assim, em termos de abrangência comunicacional ou acadêmica, é porque a gente quer se manter um pouco longe disso. Não no sentido de a gente se auto-excluir, né? De se auto-marginalizar. Não. É justamente para não confundir as coisas. A gente está fazendo uma luta que, se bem nós temos um certo vínculo com alguns órgãos, inclusive em Brasília e em muitos outros estados, mas, por sua vez, a gente prefere manter-se distante desses lugares e dessas figuras relevantes da política nacional e até mesmo da política em termos de defesa dos territórios, da justiça e tal, para não confundir as coisas, né? Então, os parentes, quando vêm aqui em casa, quando os parentes que vêm correndo dos pistoleiros, a gente aqui acolhe aqui em casa, a gente acompanha eles, a gente vai até os órgãos, nós vamos lá, nós vamos ouvir, nós vamos debater junto, discutir, eu apoio, estamos lá, eu dou algumas dicas a mais, porque a gente queira não, pelo fato de a gente ter
conseguido ter um pouco de formação educacional e de ter tido muito acesso à literatura de forma geral, abrangente, começando por documentos históricos da colonização nas Américas, até, até as teses constitucionais, a gente lê tudo, né? As leis, os projetos de leis, a gente lê filosofia, a gente lê história, a gente lê coisas do passado e coisas que estão saindo agora, matérias jornalísticas, textos que são publicados nas grandes universidades. Então, a gente tem sempre esse elo que faz com que a relação seja mais vinculante, mais vincular, mais visceral, inclusive, com os nossos parentes. Então, quando os parentes vêm aqui e têm dúvidas, eles me ligam, me chamam, me mandam áudios, e lá estamos nós. E para isso, para fazer esse trabalho que ninguém faz, a gente precisa também do apoio do canal. Por isso que a gente pede o apoio, para evitar esse tipo de situações como essa imagem que vocês viram, né? Não é uma imagem bonita, é uma imagem que pode ter várias interpretações, independendo, inclusive, até do próprio contexto temporal, mas que hoje não é mais válido. Nos dá até agonia, angústia, até um pouco de vergonha, se se quer, né? Porque a nossa luta ela é legítima, inclusive para ancestralmente, digamos assim, né, a gente manter a nossa ética de povos originários como nós somos, né? Mapuche, e nós temos muitos povos que estão aqui de outros lugares das Américas, da América do Sul, justamente por quê? Porque eles viram fugindo das mesmas situações, das prevaricações, das perseguições e das péssimas decisões, determinações que se tomam nas hierarquias institucionais. Então, a gente, já que esse ano é ano de política eleitoral, é necessário entender certas coisas básicas de que não é a institucionalidade que vai trazer as melhorias, as condições favoráveis para os povos, sejamos indígenas ou não. Vai ser a nossa luta, vai ser a nossa leitura, vai ser as nossas demandas, vai ser o nosso grito, vai ser nós tomar a palavra, nós temos que tomar a palavra. É o dever, vamos lá, imperativo categórico de dever, ou o dever como um imperativo categórico da gente tomar a palavra e denunciar e falar. Porque se a gente fica quieto, se a gente fica aqui acuado, se a gente fica aqui achincalhado, o que nos espera ali na frente vai ser talvez muito pior do que nós já sabemos que vai acontecer. Porque a nossa mãe terra, ela não espera. E ela é silenciosa. Ela já está dando, né? Já está dando umas chibatadas por aí. E as pessoas não estão entendendo. As pessoas não estão conseguindo entender a linguagem da mãe terra, que não é a mesma linguagem nossa, mas ela se vincula por uma questão também espiritual, que não religiosa, espiritual. Não tem nada a ver com mítico, religioso, esotérico, tal. Não, a nossa espiritualidade, ela é da Mãe Terra. Nós somos as vozes da Mãe Terra. E como nós sabemos que a Mãe Terra está doente, é porque nós sabemos que a doença está nos seres humanos. E enquanto as pessoas não saírem dessa caixinha fechada, desse fla-flu, a situação vai ficar muito mais difícil de poder ser superada e nós podemos vir ser testemunha das piores situações que possam, talvez, durante a história, ter acontecido. Então, é isso aí, pessoal. Desculpe o áudio longo hoje, mas nós precisávamos justamente falar sobre isso para que vocês tenham um entendimento melhor sobre o que está ocorrendo, né? Então, nós paramos por aqui, agradecemos a quem chegou até aqui e até uma próxima, sim? Yeah. Salve, tio pai. Araguaté, Tupã. Aqua MC. Yeah. Toquerevansky, Toquitai. Maturimba, bem preservado. Mianga, Amanu, Xodo, Guerregoia. Chiquitaia, Sumiata. Toquerevansky, Toquitai.
matura em bem preservado. Minhanga, alma